relação aos debates, foram muito acalorados os debates. Porque um dia antes do júri, o representante do Ministério Público vai até uma rádio local e começa a atacar os advogados de defesa. Vocês, no caso? Nós, no caso. Nós, no caso. Ele começa a nos atacar, dizendo que a gente tenta distorcer a verdade, que a gente deturpou a verdade, não sei o quê. E isso que nós não tínhamos nem ido ao júri ainda. Sim. Nem tido a plenária ainda. Mas para tu ver como funcionou a estratégia da ausência de materialidade, funcionou tanto que ele estava tão bravo com aquilo que ele foi na rádio falar mal. E quando eu fiz a abertura, saudei todos e falei o seguinte, olhando para ele: se alguém tiver que falar alguma coisa para mim, fala na minha cara, eu tô aqui agora. É muito fácil ir numa rádio e falar mal de mim pelas costas, quando eu não tô ouvindo. Eu tô aqui agora. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar agora. Foi tenso, realmente. Foi bem tenso, né? Não, essa foi a parte mais leve. Foi a parte mais leve. Pois é, mas se na arrancada já começou assim, né? Então é porque estava bem tenso. Não, no final, o Dr. Marcos foi consolado, para não dizer retirado, pela SUSEP ali. Eu fui contido pela SUSEP. Mas não deixa disso. Sim. Não que... Teve um dos policiais penais, não sei porque eu já tava tão irritado, porque ele começou a me atacar pessoalmente, tentou falar mal da minha família, coisa de pessoas que ele nem conhece, nunca viram, que ele nunca viu na vida, enfim, porque ele já tava, era o começo do fim, ele viu que tava perdendo o júri já. Era o começo do fim. E um dos policiais penais me segura pelo braço: bah, doutor, não vale a pena. Vem cá, vamos tomar um café. Ele pegou, ele me tirou ali do salão do júri, me levou pra uma antessala que tem ali atrás. Digamos assim, a coisa descambou pro lado pessoal. Exatamente. O juiz, no intervalo, falou assim: doutor, não dá bola. Tá, não vale a mas pena. eu quero saber, digamos, eram provocações do promotor de justiça. Sim. Exatamente. E o papel do advogado ali? Não, nós todos somos extremamente combativos com ele. Sim. Extremamente combativos com ele. Mas é que chegou num ponto que era pessoal demais. Sim. Mas mesmo assim... E era comigo. Pois é, não era com os outros, era comigo. Ah, mas conseguiu ter o equilíbrio emocional da coisa. Isso é importante, até quase o final. Até quase o final. Chegou uma hora que não deu, porque realmente, assim, era humanamente impossível se manter. Eu te confesso que uma hora eu tava mirando a distância que eu tava da mesa dele, e eu olhava pros policiais e digo assim: eu chego antes. e os policiais penais perceberam isso. Sim. E é quando eles pedem pra tu ir tomar um café. Doutor, vem cá, vamos tomar um café comigo. Aí eles foram lá pra trás, a gente tomou um café, disse: doutor. É porque é muito além de um trabalho de desconstrução da defesa. Isso. Porque na prática é isso que acontece. A acusação vai lá, sustenta, a defesa vai lá, rebate. Os argumentos, né? E na réplica e tréplica acontece a mesma coisa, que contou a melhor história, demonstrou ali. Claro. E nesse caso não teve esse embate pessoal. Mas era de uma forma muito agressiva. Muito agressiva. Por exemplo, nós sustentamos que a própria gente da SUSEP, os guardas da penitenciária, desejaram boa sorte no julgamento. E aí o argumento contrário a isso era assim: mas quem é a SUSEP para falar alguma coisa? Ele desfez até da SUSEP. E aí começou a ficar... Quem não sabe, a SUSEP é a Superintendência de Serviços Penitenciários aqui do Rio Grande do Sul, que faz a custódia dos... É a Polícia Penal. Isso, nas penitenciárias e nos presídios. E aí começa a se criar um clima horrível, não entre defesa e acusação, mas num todo. Porque eu vou lá e defendo a SUSEP. Né? Porque ele tentou dar um esculacho na SUSEP. Quando eu tive a palavra, eu fui lá e enalteci o trabalho da SUSEP. Até porque se não é o trabalho da SUSEP, a gente não teria nem o júri naquele dia, se eles não tivessem conduzido a presa até lá. Entendeu? Então o desespero era tanto que estava sobrando até pra SUSEP. E eles estavam fazendo o trabalho deles. Tá, e aí em relação ao homicídio, sustenta a legítima defesa? Sustenta a legítima defesa. Houve de tudo, né? Nesse plenário. Teve um depoimento de um investigador que, nossa, ele sustentou, acho que melhor que todo mundo, assim. Ele descobriu naquele dia o dom da vida dele. Porque ele pedia prova na TV. Bom, continuando. E aí chegou um ponto que... E aí ele dizia muito assim, ao meu ver, o que eu entendo disso? O que eu acho que aconteceu aqui?
E aí chegou um ponto que eu, com todo respeito, claro, a opinião do policial, ela é importante. E a conclusão dele é importante. Mas até ali, né? Mas até ali. E aí chegou uma hora eu disse, olha, seu depoimento ele é técnico, eu não quero saber o que o senhor acha. Porque assim, ó, ele passava, ele ia pra dentro daquela situação, né? De suposições. Não era o que eu acho com base na prova que eu colhi, com base na investigação que eu fiz. Era eu acho lá dentro de casa. E a gente não queria saber isso. E demorou muito, inclusive, né? Sim. O que mais demorou. Tá, e sustenta legítimo em relação ao homicídio, em relação à destruição do cadáver. A gente alega que era o meio de execução. Era o meio de execução, digamos. O objetivo não era destruir o cadáver, foi o meio empregado para cometer o crime. Para alcançar o resultado morte. Exatamente. E a falsidade? A falsidade, benevolência dos jurados. A falsidade, a gente nem bateu na falsidade, na verdade, de fato o crime estava na verdade, nós dissemos, não, se tem alguma coisa aqui para condenar, é isso. É a falsidade. É a falsidade. Mas fica a critério de vocês. E os jurados não passaram. Vocês decidam. Passaram reto por tudo. Tá, e aí na sala secreta? Eu quero saber se, afinal, se concretiza a profecia do trajeto. O oráculo nunca é. O oráculo nunca é. E, na verdade, sim. A gente sabe, tem vários 4-3 que abre 4 votos e 2. Sim. 4 e 1. E aí, conforme os outros quesitos, a gente acaba verificando que ali deu 4-3. Mas nesse não, esse foi doído. Voto a voto. 13-3. 13-3. Um sim e um não. Inclusive, o juiz fala, é o primeiro julgamento que eu faço que eu tive que abrir todos os votos até o fim. Ele abriu todos os votos até o fim. Até o fim. E foi sempre chegava no 3-3. Sempre no 3-3. Não, foi horrível. Não, e era interessante, quer dizer, 3-0 pra nós, mais um é gol, e aí né, mais um não, meu Deus, 3-3. E aí o último voto era nosso. Enfim, ela foi absolvida. Porque, digamos assim, no homicídio reconhece a materialidade, reconhece a autoria. Porque é incontroverso. E no quesito genérico da absolvição, absolve por 4-3. Absolve por 4-3. E em relação aos outros também? Também. A mesma coisa. 4-3 em tudo. No genérico. No genérico. Reconhece a autoria e materialidade dos dois. Inclusive, todos os delitos. De todos os delitos. Inclusive, ela é absolvida da falsidade. Pois é. E é uma decisão, mas não, aqui era para condenar. Sim. E os jurados estavam tão imbuídos de absolver ela, que inclusive a falsidade passa. Absolve. Não, até porque já estaria paga quase, porque ela ficou 11 meses presa, ela ia tomar a pena mínima de 1 ano, porque ela confessa, então... Já, bem dizer, estava cumprida. Não, e na verdade, perto de tudo que ela passou, e isso sim, mas até demonstrou... se condenada fosse por falsidade, ainda assim nós teríamos um resultado muito favorável para a defesa. Um resultado justo, diria eu. Isso. Teria, a gente chega a sustentar isso, mas é que o que nós sustentamos o tempo todo é que, em razão de tudo que ela sofreu, não ia ter condenação pior do que ela teve durante todos aqueles anos dentro de casa. Mas ela ela na verdade, ela cumpriu o Marcos colocou. Ela cumpriu a pena antes do fato. Ela dentro do cárcere, ela já estava em liberdade. Estava em liberdade. Porque foi o fato em si que libertou. Não, e realmente, assim, era triste. Mas ver ela bem. E no final das contas, agora a gente até já se encaminhando já para o final. E o que vocês podem tirar, assim, digamos, numa frase, ou né, um pensamento a respeito desse julgamento, ou um ensinamento, uma lição, por que não? Né? Porque eu acredito que todos nós, quanto defensores, de cada júri, eu sempre fecho o processo e terminou, né? Terminou o júri, fechou o processo, mas a gente sempre leva alguma coisa, ou pelo menos algum ensinamento. Olha, o que eu posso te dizer, nesse júri aconteceram 2 fatos que me marcaram muito. Um deles é o pai da cliente. Já acabado o júri, eu vou lá, cumprimento os jurados, enfim. Alguns até pediram para conversar comigo. Eu passei por algo semelhante, enfim, né? E quando eu viro, tá aquele senhor, ele vira para mim. Aliás, eu me viro, ele tá olhando para mim assim: doutor, posso te dar um abraço? Pode. E aí ele me abraçou. E aí eu fui um pouco mais pro lado, a chefe da escolta da SUSEP daquele dia, né? Porque nesse júri eu contei algumas coisas da minha família, alguns detalhes pessoais, enfim. E ela chegou assim pra mim: doutor,
posso te dar um abraço? Pô, a chefe da escolta da SUSEP vai dar um abraço no advogado. O defensor do acusado. E ela é fã do Marcos até hoje. Sabe? Chefe da escolta. Então, eu acho assim, que tu não pegou mais ela, né? Não. Mas eu peguei várias vezes. E é sempre a mesma coisa. Manda um abraço. Esse júri... Porque para ficar, até para o pessoal saber, a gente reencontra o pessoal da SUSEP nos júris pelo Rio Grande afora. Então, isso acontece muito. A gente acaba criando uma amizade com os policiais penais, porque a gente repete, né? A gente repete. Só fazer esse parênteses. Cara, e a lição que eu tirei desse júri foi o seguinte: pô, escolhi a profissão certa. Eu fiz, assim, ó, eu escolhi a profissão certa, fiz a coisa certa, e hoje eu honrei a advocacia criminal. Hoje eu fiz o papel que se espera. Não só eu, todos os colegas, enfim. Mas eu tava orgulhoso. Orgulhoso de ser advogado criminalista. Exatamente. Aquele dia eu falei assim, cara, se eu parasse de trabalhar hoje, eu poderia dizer, cara, sou um advogado realizado. Fiz justiça. Missão cumprida. Missão cumprida. E o mais interessante, que a gente falou no começo, não foi pelo dinheiro. Sim. Não foi pelo dinheiro, foi por acreditar. Pelo senso de justiça. Exatamente. Para mim, aquele julgamento, ele foi o ápice da advocacia. Porque todo mundo, inclusive colegas, né, acham que o ápice da advocacia é quando tu sobe pelo quinto para ser desembargador, ou quando passa em algum concurso, ou quando, enfim. Não. Para mim, aquele julgamento foi o ápice da advocacia, foi a personificação do que é fazer justiça. Né? Foi a realização de ser feito justiça. Aquilo ali foi justiça. São aquelas que a gente já tem há algum tempo, né? Alguns mais, outros menos. Alguns mais, mas a gente já tem um trecho, né? Vamos dizer assim. A gente percebe. São aqueles... É que tu usa de artifícios, né? Que fique claro, ele utiliza de artifícios estéticos, né? Para disfarçar a idade. Sem até barba branca, pô. Olha quem falando. Olha quem, né? Não, mas ouvindo vocês dois, e né, nós já temos algum trecho, que são alguns processos, alguns casos, que eles, vamos dizer assim, confirmam ao longo da nossa jornada que lá atrás, quando resolvemos ser efetivamente advogados criminalistas, tribunos do júri, defensores da liberdade alheia, confirmam que essa decisão que nós tomamos lá atrás foi a decisão mais acertada. Compartilhamos disso. Né? Aquele dia foi, claro, teve outros, mas aquele foi a realização da carreira, de dizer é isso que eu sou, foi isso que eu escolhi, eu sou feliz por ter escolhido isso. Eu nasci para isso, escolhi certo. Aquele dia, Vinícius, porque assim, tudo conspirava contra ela. Acusação, grande parte da mídia, tudo conspirava contra. A Nacional conspirava contra. Aquele dia, eu posso dizer que nós vencemos o sistema. Aquele dia, o sistema caiu de joelhos para nós. Maravilhoso, sensacional. Então, já nos encaminhando ali, encerrando esse episódio, porque os senhores votem com consciência. Isso. Encerrando o nosso episódio, aliás, de um caso muito interessante, bem rumoroso, né, que nós tivemos na época. Quem talvez possa relembrar, né, algo do gênero, nós aqui buscamos não trazer nomes das cidades, nem das pessoas, nem nada, mantendo o sigilo, mas daqui a pouco, com alguns detalhes, é possível até relembrar desse episódio, vamos dizer, da história do Rio Grande do Sul. Agradecer, né, Igor, a tua presença, a tua vinda aqui, o nosso primeiro convidado do podcast Casos de Júri, que é este projeto que eu e o Marcos montamos para realmente sentar à mesa e fazer aquilo que a gente faz quando senta à mesa, né? Só faltou uma carninha e um chopp. Que é falar... Depois, né? Mas aí a baixaria começa e não dá que também. Falar dos casos de júri, né? Quando a gente está no... Contar causos, né? Contar causos, efetivamente, de júri. É aquele memezinho do que os homens fazem quando estão sozinhos, né? Nós falamos de júri. Nós ficamos falando de júri. Então, é exatamente isso. E consegui te trazer aqui para contar esse episódio, essa história, este caso de júri, que realmente é emblemático, porque nós estamos tratando aqui de uma questão, né, que
vocês mesmos pontuaram, que chama muito atenção, mas que depois contextualizado e a importância da defesa, do contraditório, né, se chegou a um resultado muito favorável. Feliz. Tá? Então, agradeço. Fica aqui o registro do meu agradecimento. Então, se quiser fazer as suas considerações. As considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade. Não é de hoje, não estou rasgando cedo, a gente brinca, debocha, tudo, mas vocês sabem que vocês dois são grandes exemplos para mim, né? Tanto é que o Vinícius não é bom exemplo para ninguém. Para mim é. Tu tá mal de exemplo. Tá mal de exemplo. Não, eu pego uma partezinha boa e aí eu lapido com o que eu tenho de melhor. Mas falando sério, vocês, desde o começo, eu me espelhei muito em vocês me apadrinharam, me ensinam até hoje. Quando eu me aperto, eu chamo um, chamo outro, né? É o oráculo, né? O oráculo, tu sabe que o oráculo vem na frente por consideração, de tempo, claro, né? De tempo de casa. Inclusive, adivinha o resultado do júri. Isso, oráculo evidente. Né? Profeta, né? Profeta. É um profeta. Esse é outro júri. Esse é outro júri, não confunde. Esse aqui é o do forno. Isso. Esse aqui é o do forno. O profeta é outro. O profeta é outro. O profeta... tá, tudo bem. Mas gostaria de agradecer vocês pela oportunidade. E de ser o primeiro... Né? Vocês têm grandes amigos, grandes advogados na volta de vocês. É um prazer e uma honra eu ser o primeiro. E se não fosse o primeiro, nós ia ficar meio chateado. Nós só ia conversar profissionalmente. Nem profissionalmente. Ia rolar uns bloqueios aí. Não, gente, obrigado. Fiquei magoado, né? Coração. E que vocês me convidem de novo, muito em breve. Em breve, prometo que serás convidado novamente. Assim, espero. Nós temos uma história muito interessante para contar no próximo episódio, quando fores convidado, que é de um júri que nós três fizemos junto, inclusive, enfim. Aquele teu amigo de infância e tal, aquele júri. Exatamente. Aquele júri é fantástico. De um dos meus amigos de infância. Que foi a júri. Que foi a júri. Porque tem outros, eu e o Marcos, a gente já fez acho que mais uns 2 aí de amigo de infância. Só de amigo de infância dele. Né? Sim. Não, e é importante dizer isso. E eu tenho orgulho de dizer isso, né? Eu venho de um meio onde as pessoas são levadas a cometer determinadas condutas, ações, sim, né, tidas como crime. E que dentro daquela sociedade paralela ali não é crime. Porque a cultura ali é diferente. Né? E é difícil sair daquela regra. Né? Daquela realidade, né, Igor? Eu sou muito apaixonado pelo que faço e sempre quis fazer isso justamente por eu ver esse tipo de injustiça desde sempre. Uhum. Então, esse caso que a gente contou não é o caso, mas na grande maioria das vezes eu entendo a lógica porque eu vim de lá e sei como é que a coisa funciona na prática, né? Mas é uma outra realidade, né? Bem distinta. Mas então tá. Mas muito obrigado. Reiterando os agradecimentos. Eu sei, as ampulhentas do tempo. Eu tenho que devolver a palavra a vocês, mas na verdade vai aparecer aqui já na legenda todos os arrobas aqui, o Instagram do nosso convidado Igor, o Igor Garcia, do Dr. Marcos Hauser, e o meu, Vinícius Vargas, e também do Casos de Júri. Nos acompanhe também pelo canal do YouTube também e pelo Instagram, onde nós vamos colocar todos os nossos episódios ali. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até logo.